Bom, pessoal, agora trabalhando com a função de segundo grau, o que vai mudar na nossa equação? Em vez de ser igualada a zero, ela vai ser igualada a y. Ou seja, y que é igual a de x2 mais b de x mais c. Então, virou uma função porque a variável x ficou em função de y. Ou seja, eu jogo resultados em x para achar em y. Bom, então, nós vamos ter aqui, se o nosso A for maior que zero, ou seja, o valor que está aqui na frente for positivo, ele vai gerar um desenho de uma curva que é chamado de parábola e vai ter concavidade voltada para cima. Ó. Então, eu fiz aqui todas as possibilidades, tendo duas raízes, tendo uma raiz, não tendo raízes. Então, quando ela tem duas raízes, ela corta o eixo x, que está aqui embaixo, é o deitado, em dois lugares. Quando ela é igual a zero, ela corta o eixo x em um lugar, e quando ela é menor que zero, o delta, ela não corta o eixo x, ou seja, não tem raízes. Agora, se o nosso A for menor que zero, significa que o número que está aqui na frente do x2 é negativo. Então, ela vai ter a concavidade voltada para baixo, né? Então, quando ela é positiva, a concavidade voltada para cima. Quando ela é negativa, a concavidade voltada para baixo. Ou seja, com duas raízes, com uma raiz e não tendo raízes. Então, aqui nós temos a parábola, ó, cortando em x, em dois lugares, duas raízes. Aqui nós temos a nossa parábola cortando o x em um lugar, porque o delta é igual a zero, uma raiz. E aqui a nossa parábola não corta o eixo x, porque ela não tem raízes. Agora, por que eu coloquei o positivo e negativo? Esse positivo e negativo, ele é a imagem da nossa parábola. Tudo que passa para cima é positivo, tudo que passa para baixo é negativo. Então, quando nós temos aqui a parábola com concavidade voltada para cima e duas raízes, o valor entre as duas raízes vai ser um valor negativo e o valor fora das raízes vai ser um valor positivo. Agora, quando eu tenho só uma raiz, onde eu toco não é nada. Então, eu tenho para cima e para baixo valores positivos. Agora, quando nós não temos raízes, ela é uma parábola estritamente positiva. Agora, se eu inverter, colocar aqui a minha parábola com concavidade voltada para baixo, os valores que estão dentro das duas raízes é positivo. E os extremos, para baixo da primeira raiz e para cima da maior raiz, vão ser negativos. Agora, quando eu só tenho uma raiz e a parábola é com concavidade voltada para cima, que não acontece nada, é nulo, né? A raiz é nula. E os valores para baixo da raiz e para cima da raiz vai ser negativo. E quando eu não tenho aqui as raízes, a parábola é estritamente negativa. Então eu fiz aqui um exemplo, né? No livro de vocês aí vai ter uma tabelinha com números aqui em x para você achar os números em y. Então, o que a gente vai pegar? O valor do x. No lugar do x, você vai criar um parêntese e substituir o valor. Então, por exemplo, menos 1, substituir no lugar do x, substituir no lugar do x. Então, aqui ficou menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o menos 1 mais 3. Então, menos 1 ao quadrado deu mais 1, menos 4 vezes o menos 1 deu mais 4, mais 3. Então, 1 mais 4, 5, mais 3 deu 8. Então, o menos 1 dá 8. Deixa eu apagar aqui. Aí, suponhamos substituir outro valor. 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 2 mais 3, né? Porque eu estou usando sempre a mesma função. Então, 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes mais 2 deu menos 8 mais 3. Então, 4 com menos 8, menos 4 com mais 3, menos 1. Então, aqui os outros eu já coloquei a imagem. Bom, mas se nós estivermos fazendo o cálculo das raízes, toda vez que eu tenho a raiz, se você quiser fazer um exercício que não vai ter a tabela, a raiz ele te dá a imagem zero. Então, se ela aparecer duas vezes, as duas vezes vai ser igual a zero. Se apareceu uma vez, ela vai ser zero. Então, se eu fizer aqui, ó, né, o desenho da parábola no nosso plano cartesiano, lá, eu vou ficar com uma parábola de concavidade voltada para cima aqui, e ela possui duas raízes aqui, o mesmo gráfico que apareceu ali no primeiro momento.
Se você fizer com qualquer um dos outros gráficos, tendo uma raiz ou não tendo, não vai escapar dessa modalidade que eu tenho aqui. Então, aqui é o mapa para quaisquer funções do segundo grau, tá? Seja ela qual for, com cavidade voltada para cima ou para baixo, tendo duas raízes, uma ou nenhuma. Então, mais tarde voltaremos com novos vídeos.